Crescem as indenizações a mutuários que recebem um imóvel com atraso. Só no Tribunal de Justiça de São Paulo foram pelo menos 150 decisões sobre o tema até o início de junho, contra cerca de 120 nos 5 últimos meses do ano passado. Esse é o assunto da nossa entrevista nessa quarta-feira. Para isso a gente recebe o advogado Rodrigo Carpá, que é especialista em direito imobiliário. Tudo bem? Tudo bom, mano. É um prazer tê-lo conosco. E é um problema na justiça todo esse... Por que está tendo tanta demanda com atraso em relação à entrega das chaves? Então, desde 2007, com aquele boom imobiliário, cresceram a quantidade de prédios em construção. Com isso, consequentemente, sobrou para o consumidor. Então, a gente tem a morosidade na construção desses prédios e também uma morosidade documental, onde obter as certificações, o habite, fica complicado em função da demanda na prefeitura. Agora, o que os juízes levam em conta na hora de decidir sobre as indenizações? Então, eles vão levar em conta se realmente o atraso gerou algum prejuízo. Então, se esse atraso, ele de alguma forma, ele vai prejudicar aquele consumidor e ele vai ter direito à indenização, tanto moral quanto material. Então, se é uma perturbação, às vezes você tem um problema, o atraso gera um problema só de cunho financeiro, que é você precisa de um outro local para morar. E às vezes ele gera um estresse, você tem que morar na casa da sogra, você tem que ir na casa de um amigo, então esse dano também é indenizável. Então, é isso que o juiz leva em conta. Se essa perturbação ela está trazendo transtorno moral e material. E aí, Rodrigo, essa indenização ela é imediata ou tem um prazo para que seja paga? Como que funciona? Então, infelizmente, ela não é imediata. Na justiça, a gente precisa ingressar com essa ação, esperar o julgamento desse caso e se o juiz arbitrar uma indenização, a construtora ela tem sim a chance de recorrer e essa indenização pode demorar alguns anos para sair. Anos? Anos, infelizmente. As indenizações vão de 0,5% do valor do imóvel a 0,75%? Essa é a média, tem indenizações maiores. Mas isso é pouco para morar na casa da sogra, hein? Com certeza, com certeza. Sai caro, né? Sai caro. Assim, brincadeira à parte, são 150 casos, o juiz leva em conta tudo isso e aí entra aquele processo das construtoras entrarem com os recursos. O quanto isso protela uma decisão? Então, a gente tem decisões que podem demorar 4, 5 anos, isso depende do valor. As construtoras, como já estão cientes desses atrasos, elas já sabem, muitas delas buscam fazer um acordo. Então, se a construtora, se você tem um advogado que entrou em contato com a construtora, muitas vezes a construtora entra em contato, você consegue resolver isso de forma mais rápida. Agora, a matemática, Rodrigo, é uma ciência exata e aí a gente vai fazer a conta. Se a gente pegar um imóvel de 1 milhão, que não estamos falando de um imóvel absurdo em São Paulo, tendo em vista os preços do mercado imobiliário, de 0,5% a 0,75%, a gente está falando de 5 mil a 7.500. Não é muito pouco, levando-se em conta todo o prejuízo e todo esse estresse que se pode causar? Então, com certeza é pouco, mas essa não é a única indenização. Essa seria uma indenização de cunho material para que a pessoa possa residir em outro local enquanto aguarda. Porém, os juízes têm julgado não só a aplicação dessa multa. Se teve um dano moral, a pessoa vai ser ressarcida pelo dano moral. Se tiver um outro dano material, como por exemplo, eu não pude morar nesse prédio, estou tendo que morar na minha sogra, só que o deslocamento eu precisei comprar um carro. Então, esse prejuízo também é reembolsável. Sim. Quais são as principais orientações e cuidados quando um cliente te procura e fala, ó, estou com um problema? Normalmente o advogado só vai procurar depois quando o problema já estourou. Mas quais são, profilaticamente, o que deve ser feito? Então, de forma preventiva, começa na hora que ele senta naquele plantão de vendas. Então, ele precisa entender quais as condições de compra. O corretor muitas vezes quer vender, mas tem que estar no contrato. Ele não pode acreditar só no que está sendo dito. Todas as situações precisam estar explícitas no contrato e esse contrato precisa prever quando vai ser entregue, o prazo de entrega, a multa para a construtora caso ela não entregue no prazo. Isso vai garantir ao consumidor uma segurança maior. E quando ocorrer esse atraso, ela buscar rapidamente o advogado para saber os seus direitos. Agora, existe uma garantia de que essa pessoa vai ser indenizada, Rodrigo? Olha, pelas geralmente decisões, ganha. Geralmente ganha. Eu tenho diversas ações e não tive um caso que a gente não ganhou. Mas a pessoa precisa analisar bem a situação. Existem outras situações ainda, por exemplo, a venda dentro de um plantão. Quando a construtora faz a venda,
direta e existe uma imobiliária envolvida, a Justiça tem entendido também, na maioria dos casos, que essa comissão não é devida. Então, ele pode buscar na Justiça o ressarcimento de 1%, em função da moradia, mais um dano moral, mais um dano material e o reembolso dessa comissão, além de outras situações como as taxas de juros que podem ser cobradas depois da entrega de uma forma que não deveria ter sido feita, com uma correção indevida. Então, existe sim bastante direito para o consumidor. Esse ganho de causa que se dá ao consumidor, ele é mensal? Por exemplo, se eu compro um imóvel da sua construtora e a sua construtora atrasou 3 meses a entrega do imóvel para mim, a Adriana compra de uma outra construtora, atrasou 2. Então, em tese, eu teria direito a um reembolso, a um ressarcimento maior? Então, infelizmente, a Justiça tem tolerado um prazo de até 180 dias de atraso. Então, se a construtora precisa entregar em 2 anos e acabou atrasando 180 dias, esses 180 dias não é considerado. Então, a partir desses 180 dias, se atrasou um mês, vai ter uma indenização. Quanto maior o atraso, maior a indenização. Legal.